Seja bem-vindo, vamos continuar a resolução dos problemas práticos do SATCU. A gente está indo para o problema 3.6. Então, vamos começar com ele aqui. Ele pede para a gente analisar, utilizando a análise de malhas, determinar a corrente I0 no circuito da figura 3.21, que é essa figura aqui, tá? Já trouxe do livro para cá. Então, para começar, como de praxe, né, vamos escrever aqui solução. E como todo exercício onde a gente precisa utilizar a análise de malhas, é interessante a gente começar determinando quais são as correntes de malha. Nesse caso ele já trouxe para a gente uma sugestão que eu acho interessante a gente seguir, que é I1, I2 e I3, tá? Todas elas no sentido horário, e são elas que a gente vai querer achar. Se vocês perceberem, de cara, I0 vai ser justamente a corrente I3. Então, se a gente determinar a corrente I3, a gente já encontra o que o enunciado está pedindo, certo? Outra coisa interessante de notar é que esse circuito aqui ele tem uma fonte dependente, tá? Então, de cara, a gente vai ter que criar uma equação auxiliar com base nessa fonte dependente aqui, que ele já deu, né? Que é a tensão aqui, ou seja, essa tensão ela vai ser 10 vezes I0, né? Ela vai ser com base naquele zero ali. Mas como a gente sabe que I0, nesse caso aqui, vai ser igual a I3, né? Então, 10 I3 vai ser a equação que a gente vai precisar utilizar depois, tá? Dito isso, vamos para a primeira etapa. A primeira etapa de verdade seria nomear as correntes, mas ele já fez isso, então a gente vai aqui para, vamos dizer assim, para o passo 1 da resolução. Passo 1. A gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, nas malhas. 1, 2 e 3. Tá, então, para a malha 1. Malha 1, a gente vai ter o quê? A lei de Kirchhoff das tensões, ela está relacionando o quê? Que a soma das tensões em uma malha tem que ser igual a zero. Então, a gente adota o parâmetro de que os resistores vão ter sempre um sentido mais-menos, né? E aí é só aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. E aí como que a gente vai aplicar essa lei de Kirchhoff das tensões? O que a gente está querendo olhar, na verdade, são as somas, as elevações e as quedas de tensão. Então, nessa fonte aqui, a gente tem uma elevação de tensão de 0 volts até 16 volts. Tá? E geralmente uma elevação de tensão, ela vai ter um sinal convencional negativo, né? Então a gente vai ter uma elevação de tensão de 16 volts, depois nesses resistores a gente vai ter uma queda de tensão aqui nesse resistor de 4 volts e uma queda de tensão nesse resistor de 2 volts. Como que eu sei qual que é a queda de tensão num resistor, Mazete? Bom, aí a gente vai ter que usar a lei de Ohm, né? Vou colocar aqui auxiliar. Então a gente sabe que a tensão, uma das formas de escrever a lei de Ohm, né? A tensão ela vai ser igual a resistência vezes a corrente que está passando ali por aquele resistor. Então, se eu só tenho a resistência, eu consigo escrever a tensão a queda de tensão nessa resistência, nesse resistor no caso, através da corrente e da resistência dele, certo? O resistor é o dispositivo, a resistência é a grandeza. Então, eu vou conseguir calcular essa queda de tensão aqui multiplicando a resistência dele pela corrente que passa nesse ramo aqui. E se vocês já observarem, a corrente que está passando nesse ramo, ela vai ser a corrente I1, né, que está no sentido horário, menos a corrente I3, que está no sentido anti-horário. Vamos fazer isso aqui? Então a gente tem uma elevação de tensão de 16 volts, né, menos 16. Ou seja, eu tenho 16 volts aqui, menos, mais 4 que multiplica I1 menos I3, como eu expliquei para vocês, mais 2 que multiplica I1 menos I2, né? Que é a corrente que está passando ali. Repara, tem o I1 passando aqui e 2 subindo aqui. Então
a corrente equivalente ela vai ser I1 menos I2. Mais 2 vezes I1 menos I2. Deixa eu apagar isso aqui. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero, né? Outra forma de você interpretar a lei de Kirchhoff das tensões, é o que? O somatório das quedas de tensões tem que ser igual ao somatório das elevações, tá? De tensão. Então, por exemplo, aqui eu tenho quedas, então queda, queda. Já aqui eu tenho uma elevação de tensão, eu estou indo de 0 volts para mais 16 volts. Tá? Então, é por isso que essa é outra forma de enxergar LKT. Poucas pessoas vão dizer isso para vocês, tá? Só sacada de quem entende mesmo do assunto. Beleza, então eu vou reescrever essa equação aqui para deixar elas em função de I1, I2 e I3 e vou passar tudo que não tiver em função de alguma coisa para o lado direito. Nesse caso, então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 16 nos dois lados da equação, então a gente vai ficar com menos 16 mais 16 aqui vai dar 0 e lá daquele lado vai ficar só mais 16. Né? E já vou multiplicar e somar esses fatores aqui. Então eu vou ter o quê? 4 vezes I1 mais 2 vezes I1, ou seja, 4 mais 2 dá 6, então eu tenho 6 I1, mais, vou para o I2, I2 está negativo aqui, então menos 2 I2, menos 2 I2, e por fim o I3, menos 4 I3. Tudo isso aqui vai ser igual a 16. Eu vou simplificar essa equação por 2, tá? Então eu vou pegar aqui, vou dividir ela por 2. E ela vai gerar essa equação aqui embaixo. 3I1 menos I2 menos 2 I3 é igual a 8. Tá? A partir daqui não tem como a gente simplificar mais. Então essa aqui vai ser a nossa equação 1. Para malha 1, beleza? Então, para malha 2... Vamos lá. Segue padrão, né, Mazete? Pelo amor de Deus. Aí. Então, para malha 2, o que a gente vai ter? Malha 2 é a malha da corrente 2, obviamente. Né? Então, de novo, a gente vai ter a soma das quedas de tensão igualar a soma das elevações de tensão. Nesse caso aqui, a gente vai estar... Os resistores sempre são queda de tensão, né? Mais, menos, mais, menos. E aqui a gente usa o sinal dessa fonte aqui. O que isso quer dizer? Né? Que aqui eu tenho uma elevação de tensão desse ponto daqui para esse ponto aqui. Tá. Então a gente vai começar com 2 vezes I2 menos... Opa, não fiz bosta aqui, galera. 2 vezes I2, que está subindo, menos I1, que está descendo. I2 menos I1. Mais 8 vezes I2 menos I3. 8 vezes 2 menos I3 menos, que é a fonte aqui, né? Menos 10 I3, né? Porque lembra que eu disse que I0 é a mesma coisa que I3. Repara que a corrente que está circulando na malha 3, a gente já tem o valor dela, que é I0. Tá? Então essa equação aqui ela fica 10 I3. Então essa fonte de tensão aqui não é 10 I0, ela é 10 I3, mesma coisa. Então, menos 10 I0, vulgo 10 I3, que é igual a 0. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Vou de novo deixar tudo em função
né, de I1, I2 e I3. Então a gente tem aqui menos 2 e 1, menos 2 e 1. E 2 eu vou ter mais 2 e 2, mais 8 e 2. Então 10 e 2, mais 10 e 2. E 3 eu vou ter menos 8 e 3, menos 10 e 3. Então menos 18 e 3. Isso aqui tudo dá igual a 0. Dá para simplificar por 2 de novo, então vamos fazer isso. Vou escrever aqui, divide por 2. E a gente vai ter, na real, vou dividir por menos 2. Porque aí a gente vai ter o quê? Dividir por menos 2. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter aqui 2, a gente vai ter aqui I1. I1 vai ser I1, né? Dividir por menos 2 aqui dá I1. Menos 5 e 2. Mais 9 e 3, que é igual a 0. Pronto, a partir daqui não dá para simplificar mais, né? Essa vai ser a nossa equação 2. Para a malha 3, segue padrão, pronto. Para a malha 3 a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter mais menos, mais menos, mais menos. Então essa aqui é até mais simples em tese, né? Então eu vou começar aqui por cima, 6 e 3, 6 e 3, mais 8, né? A corrente está entrando aqui no resistor de 8, então é 8 e 3 menos e 2. E 3 menos e 2, mais 4. 4 e 3 menos e 1. Mais 4 e 3 e 3 menos e 1. Tudo isso aqui dá igual a 0. De novo, mesmo esquema, né? Colocar tudo em função de 1 e 2 e 3. Aqui eu tenho 4 vezes i 1, então menos 4 e 1, por causa do sinal aqui, né? E 2 a gente tem aqui, menos 8 e 2, menos 8 e 2. Agora, e 3 a gente tem 6 e 3, mais 8 e 3, que vai dar 6 mais 8, 14. 14 mais 4 vai dar 18, mais 18 e 3. Tudo isso aqui vai dar igual a 0. Eu posso dividir isso aqui por 2 também, né? Por 2. Então vou dividir por 2 também. No caso, menos 2, né? Padrão. Menos 2. E aí a gente vai ter 2 e 1, mais 4 e 2, menos 9 e 3 é igual a 0. Essa é a nossa equação 3. Então, esse aqui foi o nosso passo 1, é escrever as equações de malha, que a gente fala, né? Aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em cada uma das malhas e escrever essas equações aqui. Agora, o que eu vou fazer? Passo 2. Eu vou escrever essas equações na forma matricial. Na forma matricial. Tá? Como é que vai ficar? Primeiro eu vou copiar cada uma dessas equações. A gente tem aqui então, traz isso aqui para baixo. Os outros estão perto. Traz elas aqui. E aí, 3. Pronto. Essas são as equações. A gente pode escrever essas equações aqui
na forma matricial. Como, né? Em álgebra linear você vai aprender o quê? Que existe a expressão AX é igual a B, onde A é chamada de matriz dos coeficientes, B é a matriz dos vetores, eu não esqueci, tem um nome específico para ela, mas eu esqueci, e B é a matriz do resultado, eu acho. Não lembro se é exatamente esse o nome, mas essa forma ela é muito conhecida. E ela vai seguir a seguinte forma. O que eu vou pegar? Numa das matrizes, eu vou escrever os coeficientes de cada uma dessas equações. Então eu tenho 3, 1 e 2, 3, 1 e 2, menos 1, menos 5 e 4. Então menos 1, menos 5, menos 5 e 4, menos 2, 9 e menos 9. Então menos 2, 9 e menos 9. Beleza, essa aqui é a nossa matriz dos coeficientes, certo? Essa matriz, ela multiplica a matriz, que é uma matriz de vetores, eu esqueci o nome disso. E aí, esse vetor vai ser I1, I2 e I3, que são as nossas variáveis, né? É assim que eu faço a conversão de um sistema linear de equações para uma matriz, né? Representar eles em uma matriz. Isso aqui vai ser igual a quê? A 8, 0, 0. Então a gente tem aqui 8, 0, 0. Então essa aqui é a representação matricial do nosso sistema de equações, certo? Então, o que acontece, né? Por que esses dois são equivalentes? Acho que vale a pena a gente discutir isso antes da gente resolver. São equivalentes por quê? Porque se eu multiplicar essa linha aqui por essa coluna, vai dar exatamente essa equação aqui, certo? Ou seja, 3 e 1 menos e 2 menos 2 e 3 é igual a 8. Olha lá, 3 e 1 menos e 2 menos 2 e 3 é igual a 8. Então é por isso que a gente consegue representá-las dessa forma. Beleza. Feito isso, eu vou para o passo 3. Passo 3. Resolver o sistema. Para resolver o sistema, eu vou usar o quê? Regra de Cramer. Por quê? Porque ela é muito boa para ser usada. Uma das minhas grandes dificuldades nas matérias de circuitos em geral sempre foi resolver esses sistemas. Até o dia que eu aprendi regra de Cramer. Depois disso, raramente eu erro, tá? Então, na regra de Cramer, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar o determinante dessa matriz aqui e depois vai tirar o determinante dessa matriz aqui, substituindo a coluna pela coluna de resultados para cada uma das colunas. E depois vai dividir um determinante pelo outro, tá? Mas vamos por partes. O primeiro determinante que eu vou calcular vai ser isso aqui, ó. Vai ser o nosso determinante delta, que vai ser o determinante da cor. Calcular o delta. Esse delta não é um delta de variação, tá, galera? É só uma letra para representar. Então, onde a gente vai ter o delta do determinante. Pronto. Esse delta vai ser igual ao determinante dessa matriz aqui, tá? Então só as barrinhas do lado, não é mais uma simples matriz, isso aqui é o determinante da matriz. Como que eu vou resolver esse determinante? Eu resolvo assim, ó. Eu pego o primeiro item aqui, o primeiro coeficiente, multiplico ele, né, mais 3, que multiplica essa matriz aqui, ó. Tá vendo aqui? Ou seja, a matriz menos 5, 9, 4 menos 9.
Então eu faço mais 3. E aqui repara que eu deixei o coeficiente amarelinho, que ele vai mudar. Tá? Então, o que tiver em amarelo é porque faz parte do método de resolução de determinante que eu utilizo. Eu esqueci o nome deles. Se você souber, coloca aí nos comentários, por favor. Tá? Então eu tenho esse determinante 2 por 2, que eu consigo resolver de cabeça depois. Agora, a gente teve mais 3, né? Então eu vou colocar aqui menos, e esse coeficiente que vier aqui. No caso, menos 1, que vai multiplicar o determinante da matriz 1, 2. 1, 2. 9 menos 9. Né? 9 menos 9. Como se eu ignorasse essa coluna aqui, ó. E essa linha. E eu olho para a matriz que forma dos que sobrar, beleza? Então, e aí mais de novo, o coeficiente que está ali, que é menos 2 no caso. Vezes o determinante dessa matriz aqui. 1, 2, menos 5, 4. Então a gente vai ter 1, 2, menos 5 e 4. 1, 2, menos 5 e 4. Beleza, Mazete, como que você vai resolver essa porra aí? Simples, né? Mais 3 continua mais 3, 3 vezes. Qual que vai ser o determinante aqui? A gente vai ter menos 5 vezes menos 9 dá mais 45. Menos 4 vezes 9 dá 36. Menos 36. Tá? Isso aqui já vou calculando para a gente não perder tanto tempo. Isso aí vai ser 45 menos 36 dá 9. Dá 9. Menos com menos vai dar mais, né? Então mais 1 que multiplica menos 9 menos 18 vai dar menos 27. Tá? Né? Menos 27. Ainda não estou louco. Por pouco, né? Menos 27. Mais com menos dá menos. Menos 2. Que multiplica 1 vezes 4 dá 4. 4 menos 5 vezes 2, ou seja, mais 10. Né? Então, 2 vezes 14. 4 menos 10 é a mesma coisa do que 4 mais 10, que dá 14. Pronto, agora isso aqui, 3 vezes 9 dá 27. Menos 27, vai zerar, né? Vai sobrar o quê? Menos 2 vezes 14, que dá 28. Portanto, o nosso delta é igual a menos 28. Tá? E aí eu tenho delta 1, delta 2 e delta 3. Tá? Me afobei um pouco, peraí. Delta 1 é igual a isso aqui. É idêntico, só que ao invés de ser esse 3 aqui, deixa eu apagar esse negócio amarelo aqui, vai ser a matriz dos resultados. Só que para minha praticidade, né, eu vou fazer aqui as outras. Vou mandar elas lá para baixo e resolver isso aqui. Então, delta 1, a diferença dela para delta normal é que na coluna 1 a gente vai substituir os valores da matriz de resultados, ou seja, da coluna de resultados, 8, 0 e 0. Né? Para mostrar para vocês aqui. A gente vai substituir esses valores aqui na primeira coluna, depois na segunda, depois na terceira. E aí, mesma coisa, a gente vai aplicar
vai resolver esse determinante aqui. Isso aqui é igual a 8 vezes menos 5, 4, 9 e menos 9, menos 1, que vai multiplicar 0, então vai zerar isso aqui, menos 0, mais menos 2, que vai multiplicar 0 também, então vai zerar tudo. Por que vai zerar, né? Porque a gente vai ter 0 em cima e embaixo, então os outros dois termos vão zerar. Então a gente só precisa calcular isso aqui, vou até calcular aqui do lado para a gente economizar espaço. Isso é a mesma coisa do que 8 vezes menos 5 vezes menos 9 dá mais 45, né? De novo, menos 36, a gente já tem esse resultado. Isso aqui é igual a 8 vezes 9, que é igual a... Peraí, pô. 8 vezes 9, que é igual... Quanto dava 8 vezes 9, velho? Esqueci. 72, eu tava achando que era 64. Tá, 72. Então, delta 1 é igual a 72. Detalhe, tá? Eu tô calculando delta 1 aqui de besta. Vocês vão entender por quê. Mas vão comigo. Vamos fazer o exercício completo. Agora a gente vai calcular o quê? O delta 2. Joga isso aqui pra baixo. Tá. Delta 2 eu vou substituir na coluna 2, né? Então substituir aqueles valores aqui, 8, 0 e 0. Esse determinante aqui vai ser então 3 que multiplica 0. Então 0. Menos 8 que multiplica 1, 2, 9, menos 9. Mais menos 2 que vai multiplicar 0 também, né? Porque vai ser menos 1 vezes 0, menos 2 vezes 0. Então dá 0. Então é só isso aqui, mais 0. Então só preciso resolver esse determinante aqui. Delta 2 vai ser igual a menos 8, que multiplica menos 9, menos 2 vezes 9, 18. Né? Então, menos 8 vezes menos 27, calque. Menos 8 vezes menos 27, a gente tem 216. 216 é o nosso delta 2. Por fim, nosso delta 3. Oxe. Nosso delta 3 aqui. A gente tira a última coluna, né? 800. Que vai ser igual, esse determinante vai ser igual a 3 vezes 0 menos 1 vezes 0 também, ou seja, foda-se isso aqui. A gente olha só para a última coluna, mais 8, que vai multiplicar 1, 2, menos 5, 4, ou seja, 8 que multiplica 4 menos 14, né? No caso aqui. A gente já fez isso antes. Então dá 14. 8 vezes 14, 112. 112. 112. Pronto. Ah, mas acho que você vai fazer com esses deltas então? Tá? Pelo método de Cramer, e 1 é igual a delta 1 sobre delta, e 2 é igual a delta 2
sobre delta e 3 é igual a delta 3 sobre delta. Portanto, I1 vai ser igual a quanto? Delta 1 deu quanto? Delta 1 deu 72. 72 dividido pelo nosso delta lá, que deu quanto? Menos 28. Menos 28, que é igual a quanto? 72 dividido por menos 28, menos 2,57. Menos 2, menos 2,57 amperes. E 2 vai ser igual a 216 dividido por menos 28. Isso aqui, com o tanto de calculadora aberto no aqui, dividido por dá menos 7,14, né? Menos 7,714. Só não coloquei o menos na conta ali, mas é menos 7,714. Se eu quisesse aproximar isso aqui para uma casa só, menos 7,71 amperes. E 3, que é a corrente que ele pede, que é igual a 0, né? Vai ser igual a 112 dividido por menos 28. Isso aqui dá quanto? 112 dividido por 28 menos 4. Todo dia isso, bicho. Menos 4 amperes. Como I0 é igual a I3, então I0 é igual a menos 4 amperes. E assim a gente termina a resolução dessa questão. Tá? Mas olha que interessante, né? Rapidinho a gente calculou o valor das 3 correntes, então se ele pedir qualquer corrente aqui no circuito a gente conseguiria calcular. E uma interpretação interessante que a gente pode ter dessas correntes, repara que como todas elas deram negativo, o que significa dizer, Mazete, que essas correntes são negativas? Significa dizer que o horário delas, o sentido delas verdadeiro, né, é o sentido anti-horário. Então a gente errou o sentido da corrente, vamos dizer assim, na hora que a gente atribuiu o sentido horário para elas. É só isso que quer dizer, tá? Então, na verdade, o fluxo de corrente aqui, lembrando que isso aqui é porque é um circuito de corrente contínua, o fluxo de corrente aqui, na verdade, ele é horário, tá? O fluxo convencional, né, de cargas positivas, ele é horário. Beleza? Eu espero que você tenha entendido a resolução desse problema prático. Se você ficou com alguma dúvida, eu te convido a deixar essa dúvida aqui nos comentários, porque assim eu consigo estar fazendo um vídeo para responder ela, ou então posso responder ela nos próprios comentários, dependendo do grau de dificuldade dessa dúvida. Beleza? Então, eu agradeço pela sua atenção até aqui agora. Reforço, tire dúvidas aí nos comentários se você ficou com dúvida em alguma coisa, se achou que eu resolvi muito rápido, se não entendeu algum conceito. Eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês, pessoal. Tudo certo? Obrigado novamente e a gente se vê na próxima aula.